Olá, estamos de volta à segunda parte da nossa aula de hoje, falando sobre variáveis e constantes. Vamos dar continuidade aqui com o próximo assunto. Deixa eu trocar aqui. Pronto. Vamos retornar um pouquinho. Pronto, havíamos parado nesse ponto. Vamos dar seguimento agora. Sobre o endereço de memória de uma variável, nós podemos comentar o seguinte: a memória de um computador é dividida em blocos de bytes. Cada bloco possui um endereço que identifica esse bloco. Então, blocos formados por bytes, cada bloco tem um endereço. Podemos fazer uma analogia com os endereços de casas, já que cada casa possui uma localização. E, se existirem dois endereços iguais, certamente teríamos um grande problema. Então, não existem duas casas com o mesmo número na mesma rua, ok? Assim como não existem duas posições de memória distintas com o mesmo endereço. Já sabemos que as variáveis são usadas para reservar um espaço temporário nessa memória. Então, ela possui um endereço único que identifica esse espaço. Será que conseguiríamos saber o endereço de alocação de uma variável? Sim, claro. Para sabermos o endereço de uma variável, basta utilizarmos o operador e-comercial na hora de imprimir a variável. Nós já vimos isso na semana passada, né? Já falamos que a especificação do e-comercial, que vai junto do comando scan, serve justamente para endereçar a posição de memória e que ela pode ser utilizada também no comando print para fazer a apresentação desse endereço de memória. Então vamos ver. Nesse exemplo, nós temos aqui o início, include stdio, void main, abre e fecha parênteses, abre chaves, e aqui tudo isso está recuado aqui à direita, né? Apesar que esse aqui passou aqui da quebra de linha e veio parar aqui na esquerda, mas entendam que tudo está aqui recuado à direita. Então, nós temos duas variáveis, int x com o valor de 5, int y com o valor de 10. Feitas as definições das duas variáveis, poderia ser feito tudo numa mesma linha? Sim, int x igual a 5, vírgula, y igual a 10, e ponto e vírgula. Mas foi separado assim em duas, também não tem diferença alguma. Embaixo, printf, pula uma linha, valor guardado em x, dois pontos, espaço, porcentagem d, vírgula, x. Então, o que ele vai apresentar aqui? Porcentagem d, especificador do tipo de dados inteiros, a variável x, vai mostrar o conteúdo de x, que é 5. Depois, na linha de baixo, printf, pula uma linha, valor guardado em y, porcentagem d, vírgula y, a mesma coisa. Apresenta o valor 10, que está guardado na variável y. E nas duas linhas de baixo, printf, pula uma linha, endereço de y, porcentagem x, é uma das formas de especificar um endereço de memória, né, um número em hexadecimal. Então, colocamos aqui porcentagem x, vírgula, e comercial x. Então, e comercial x significa o endereço onde está a variável x. E ao invés de obtermos aqui o número 5, nós vamos obter o endereço onde ela está. Qual é esse endereço? Eu não sei. A máquina, o sistema operacional, junto com o programa, é que vão determinar qual espaço de memória está disponível no momento em que eu estiver executando esse programa. Então, o endereço na memória poderá vir de endereços diferentes, né? À medida em que eu vou rodando isso em momentos diferentes do meu dia, do meu estado de utilização do computador. E na última linha, mesma coisa, só que agora referente ao endereço da variável y. Veja, o especificador aqui é porcentagem x, porque esse especificador porcentagem x diz respeito ao tipo de dados que será apresentado, que não tem nada a ver com o nome dessa variável ser x ou y. Ok? Então, porcentagem x é uma coisa que a gente sempre usa, é fixo, vale para qualquer nome de variável que estiver aqui, assim como nós utilizamos aqui em cima o porcentagem d, porque esse é o especificador para números inteiros, ou porcentagem i, como eu já falei, poderia ser utilizado também.
para o caso dos números em hexadecimal, usamos porcentagem x. Então, acostumem-se com a sintaxe, né, com a forma de escrever. Endereço de x é um texto que está sendo apresentado aqui dentro das aspas. Porcentagem x é o especificador do hexadecimal. E comercial x é o endereço da variável x. No caso de cima, valor guardado em x é o texto, porcentagem D é o especificador para inteiros, e x é a variável do tipo inteiro que contém o valor 5. Ok? O mesmo raciocínio vale para o y. Vamos seguir. Constantes. Uma constante é um valor que nunca irá se alterar. Na linguagem C, existem duas formas de criar valores constantes. Eu falei para vocês na aula passada uma delas, hoje nós vamos ver as duas. A primeira delas é usar a diretiva #define, logo após a inclusão das bibliotecas, ou seja, fora do comando main. Então, antes mesmo de eu declarar o início do processamento, eu defino uma constante com a palavrinha, o comando #define, ok? Então, nesse caso, a sintaxe vai ser dessa forma: define um nome para a constante e um valor para ela. Observe que não possui ponto e vírgula no final, nem sinal de igual, ok? Então, não possui sinal de igualdade, nem ponto e vírgula no final, ok? Outro ponto interessante é que esse comando, essa instrução ou diretiva, não utiliza o espaço em memória, ele apenas cria um rótulo associado a um valor, ok? Então, se ele não reserva um espaço na memória, o operador e comercial não pode ser utilizado nesse caso, porque ele é usado em tempo de compilação, ele fica meio que gravado junto do programa, ele não vai para a memória do computador em tempo de execução. Então, isso é diferente de como a gente viu as variáveis que ocupam espaço em memória, portanto, têm um endereço e podem ser acessados pelo operador e comercial. A outra forma de criar constantes é, então, similar à criação das variáveis. Porém, antes do tipo, utiliza-se o comando const, que foi o que a gente viu na semana passada. Portanto, a sintaxe fica const, o tipo de dados e o nome da variável. Da constante, né? Então, veja, a diferença é, nesse caso anterior, define, nome, valor, sem sinal de igual, sem ponto e vírgula. O const não está citado aqui no texto, mas ele vai dentro do comando main. Ele é colocado depois do comando main, não precisa necessariamente ficar fora, como é o caso da outra forma de definição. E ali eu posso colocar o tipo de dados, porque agora eu preciso colocar o tipo. Aqui, veja, eu não coloquei o tipo, né? Define, nome e valor. Por quê? Se eu não estou reservando espaço na memória, eu não preciso dimensionar esse espaço na memória. Neste caso, eu estou reservando espaço na memória, portanto, ele precisa ser dimensionado. Para isso, eu preciso declarar que tipo é essa constante. Então, const, tipo e o nome da constante. Poderia colocar aqui o sinal de igual e o valor que já vai ser atribuído. Ou posso atribuir esse valor em alguma outra linha de programação. Né? Não é necessariamente colocado nesse momento. Mas muitas vezes nós faremos isso aqui. Colocar aqui o valor. Né? Vou colocar dentro de espaços como esse, só para a gente se localizar. Não estou conseguindo escrever aqui. Vou deixar assim como estava antes, para não atrapalhar. Quando a gente, então, utiliza essa segunda forma de declaração, a alocação de espaço na memória segue o mesmo princípio das variáveis, ou seja, int vai alocar 4 bytes, char 1 byte, e assim por diante, como nós vimos naquela tabelinha, ok? Temos aqui um exemplo dos dois tipos de atribuição para constantes, né? Include, stdio,
Antes do main, temos aqui o define, faltou aqui o hashtag, é bom ter visto agora. Hashtag define, o nome da constante é pi e o valor é 3.14. Okay? Então, com esse comando, nós estamos dizendo que eu vou definir uma constante, então hashtag define, o valor dela que é pi, desculpa, o nome dela que é pi, e o valor que é 3,14. Observem que não há sinal de igual, nem ponto e vírgula. Em seguida, em qualquer lugar, depois de acabar as minhas definições, eu coloco então o comando main. Né? Dentro do main tem aqui a segunda forma de definição da constante. Então, a palavrinha é o comando const. Depois o tipo de dado, nesse caso é um float, o nome, que é G, e o sinal de igual de atribuição e o valor que vai ser atribuído a essa constante, 9.80. E aí, ponto e vírgula. Está dentro do main, tem que ter ponto e vírgula. Se eu quiser fazer a apresentação disso, printf, abre parênteses, chaves duplas, barra invertida n, para pular uma linha, pi igual, pi é o nome da constante que está definida aqui em cima. Né? Então, pi igual, porcentagem f e vírgula pi. Ok? Porcentagem f por quê? Porque eu quero que ele seja mostrado como um float. Aqui ele não precisou ser definido como float, mas ele é, porque tem duas casas decimais. Então, a melhor forma de eu fazer a apresentação é com porcentagem f. Na linha de baixo, a mesma coisa, printf por uma linha g igual, porcentagem f, aqui fica mais claro, está definido como float, porcentagem f, vírgula, g. Então, as duas formas de mostrar a constante para fixar bem essa parte, esse conteúdo, ok? Vamos, mais uma vez, fazer uma pequena pausa aqui e logo a gente volta com o próximo conteúdo. Até já!